Olá pessoal, tudo bem? Pessoal, estou passando para eu falar a respeito do meu e-book, um filhote meu que acabou de sair, tá? O e-book Cronoanálise em Sistemas de Produção. É um conteúdo muito bem feito, feito com bastante carinho, pessoal, para realmente entregar um conhecimento muito bacana para todo mundo. Eu, na minha opinião, sou suspeito, eu sei disso, está muito bacana, tá bom? Então ele tem essa capa aqui, né, pessoal, essa capa bem bacana que eu coloquei aqui, e eu gostaria de falar um pouquinho a respeito do sumário aqui, tá, pessoal? Vamos falar aqui qual é o conteúdo que tem aqui nesse livro, né? Vamos entender aqui o que vai ser explicado aqui, tá bom? Então, pessoal, eu inicio na base mesmo. É como se eu pegasse vocês pela mão assim e fosse levando bem devagarinho, né? Passando por todos os pontos críticos assim a respeito de cronoanálise, detecção de gargalos, restrições, balanceamento. Bom, vamos falar sobre One Piece Flow, falar de um monte de assunto aqui, pessoal. Vou listar aqui para vocês verem, né? Depois aí a gente segue, tá? Vou apresentar o material para vocês. Olha lá, pessoal. Então nós vamos falar a respeito do mapeamento do processo. Então vou ensinar exatamente como se faz o mapeamento de um processo. Dicas, pessoal. Tem dicas valiosíssimas aqui, porque eu já estive há muito tempo dentro do campo de batalha, né, pessoal? Então, estou dando dicas valiosíssimas, tá bom? Então tem até um checklist aqui, pessoal, a respeito de mapeamento de processo, muito bacana, tá? Então você vai aprendendo realmente passo a passo tudo, tá bom? Depois eu vou ensinar o que é o tempo padrão, pessoal. Mas não é ensinar o tempo padrão teórico, pessoal. Lógico que eu reforço teoricamente cada um dos pontos que eu vou falar aqui, tá? Mas eu te ensino na prática o que você tem que fazer aqui, tá? Então todos os cálculos são feitos ali com bastante clareza, tá? Então eu falo sobre a definição do tempo padrão, sobre as unidades de tempo, elementos do tempo padrão, como se divide os elementos, tá? Tipos de cronômetros, o que é uma operação, uma definição de uma operação que muito poucas pessoas sabem, tá? O que é o tempo de ciclo médio, cálculo de peças por hora. Pessoal, tem exemplos práticos aqui para você fazer. Então você vai fazer e você vai praticar, você vai olhar exatamente como tem que se fazer. E você vai ter condições, inclusive, de calcular na sua calculadora, no seu Excel, do jeito que você quiser. Então você vai ter essa liberdade. Vou mostrar o que são permissões, a avaliação de ritmo, cálculo de fadiga. Sim, pessoal, tudo isso vai no tempo padrão. O tempo padrão não é aquilo, né? Que o pessoal às vezes fala lá na empresa, né? Desce lá e pega 10 valorezinhos do tempo lá. Não, não, pessoal. Quem fala isso está completamente errado. Não siga esse conselho e isso não serve para absolutamente nada. Só vai aumentar os custos, só vai complicar os cálculos do MRP na empresa onde você trabalha. É melhor não ter, vou ser sincero. É melhor não ter, né, um valor do que ter um valor feito desse jeito, tá bom? Então a gente vai falar, né, pessoal, de uma coisa muito importante: estabilização de um processo. Muito poucas pessoas sabem o que é isso, pessoal. Estabilizar um processo, deixar ele minimamente adequado para você depois realmente fazer uma análise estatística nesse processo. Bom, tudo isso esse e-book fala, pessoal. É um e-book onde eu coloco realmente só coisas importantes, pessoal. Vai abrir a sua mente para vários aspectos. Não vou dizer só de cronoanálise não, tá, pessoal? Estou falando aqui de processo de produção. Você vai olhar para aquela coisa caótica que acontece, por exemplo, numa linha automotiva, e você vai começar a ter uma muito boa ideia de como foi feito aquilo, tá bom? Vamos falar aqui, né, pessoal, a respeito dos exercícios práticos de solução. Sim, você vai aprender a calcular basicamente um tempo padrão, tá bom? Vamos falar aqui como se estabilizar um processo através dos 6M, através do gráfico de Ishikawa, pessoal. Sim, a gente vai falar um pouco de gráfico de Ishikawa. Sim, pessoal, o gráfico de Ishikawa, resolução de problemas, MASP, 8D, tudo isso é utilizado para a estabilização de um processo. Não é simplesmente chegar lá e ficar com o cronômetro, né, apertando lá. Não, não é isso, pessoal, tá? Não é isso mesmo, tá bom?
Então a gente vai falar sobre a obtenção do tempo padrão, pessoal, como se calcula isso, né? Como você faz os cálculos estatísticos disso aqui, tá? Então você tem que estabilizar o processo e depois você tem que ver se o que você fez realmente tem resultados estatísticos, com 95% de nível de confiança e 5% de erro relativo, pessoal. Ou seja, né, realmente é para você entregar um tempo padrão para o sistema, para o MRP correto, pessoal. Não é brincadeira isso aqui, tá bom? Cálculo do número de amostras, sim, tem a fórmula, tudo certinho aqui. Você vai poder colocar essa fórmula no Excel seu, você vai colocá-la no seu Excel e vai calcular exatamente do jeito que eu fiz aqui. Então não estou escondendo absolutamente nada. Você vai ter a matemática totalmente disponível para você colocar lá no seu Excel e calcular se o seu número de amostras está correto, se você está alcançando estes itens aqui, ó, 95% de nível de confiança e 5% de relativo. Pessoal, é tudo baseado na estatística, não tem nada fora da estatística em engenharia de produção, não existe, tá? Balanceamento de célula, sim, você vai aprender nos detalhes como se faz um balanceamento de célula. O gráfico homem-máquina, a construção do ciclo repetitivo é uma coisa muito importante, pouca gente conhece a construção do ciclo repetitivo, um tema relativamente complexo, o que é takt time, e eu vou dar aqui, né, pessoal, algumas dicas do que é o One Piece Flow, pessoal, né, o estado da arte em Lean, tá bom? Veja que aqui, né, pessoal, nós estamos trabalhando já com o início de Six Sigma, né, porque nós já estamos trabalhando totalmente dentro da estatística, né, então fatos e dados, né, então nós estamos trabalhando totalmente alinhado ao Six Sigma. Bom, vou continuar aqui, pessoal, vou apresentar para vocês aqui ainda mais o material, para você ter uma boa ideia, né, do que é esse e-book, tá? E introdução, pessoal, então eu vou mapeando, eu vou dizendo para você o que é bacana você ler, vou ser sincero para você, é bacana você ler página por página, parágrafo por parágrafo, sem perder absolutamente nada. Como eu já disse, para ser até repetitivo, tem coisas muito valiosas aqui, pessoal, né? Então tem dicas, tem a gente está falando aqui de palavras técnicas importantes, onde você vai, se você não sabe, você vai aprender, se você sabe, você vai, né, relembrar e treinar o que são alguns temas muito importantes, né? Reishunka, Gemba, Jidoka, bom, tem muitos temas aqui importantes que eu vou dizer para você aqui nesses quadrinhos azuis aqui. Você vai perceber, você vai entender do que nós estamos falando passo a passo, sem ficar nada para trás, ok? Tem aqui, né, pessoal, mostrando para vocês o que é um fluxo de trabalho direitinho, um layout. Tem as dicas, pessoal, como eu falei, né, existem dicas muito importantes para você. Aqui, pessoal, tem uma metodologia de mais de 20 anos, onde eu trabalho com engenharia de processo, ou seja, tem dicas de uma pessoa que passou observando quase uma vida inteira, né, pessoal, observando os processos. Tem dicas aqui muito importantes, então eu acho bacana por causa disso. Essa metodologia é a metodologia minha, então ela não é uma metodologia toda engessada, toda ela teórica, não. Ela é, sim, tem uma fortíssima base teórica. Quando você olhar para esse e-book, você vai ver isso, mas você está falando com uma pessoa que tem uma fortíssima base teórica, mas aplicou toda essa base teórica na prática. Então eu gostaria de deixar esse recado para você, tá bom? Então olha, né, pessoal, o desenho, né, do e-book é tudo bem construído para tentar ser leve, né, pessoal? Tem as formas, tem as unidades. Como eu disse, vai falando passo a passo, pessoal, o que são os elementos, vai dizendo para você o que é um tempo de ciclo médio, como calcular principalmente, né, pessoal? É que eu falo como calcular, não tem essa de ficar escondendo. Você vai ter condições de abrir ali o Excel do lado e fazer os mesmos cálculos que os meus, tá bom? Pode ser até que você ache algum erro meu, né? Tá bom? Então, é tão aberto, né? É tão bacana isso aqui que você vai falar, puxa, Marcelino, na página tal, você errou o seu cálculo. Eu agradecerei, claro, se você mandar uma mensagem para mim corrigindo
o meu livro. Bom, pessoal, então tem aqui como você fazer cálculos, né, básicos, como por exemplo de uma célula. Então você vai entender o que é uma célula, vai entender o que são permissões, vai entender o que é ali uma programação, né, e controle de produção. Então você vai ter uma noção embrionária aqui, porque lá no final você vai entender completamente, tá bom? Então veja que você vai... Tem muito valor cada uma dessas páginas aqui. Aqui eu mostro, né, pessoal, passo a passo como se calcular quase tudo. Então essa área aqui é uma área importante desse e-book, tá bom? Tem aqui, né, pessoal, mostrando para vocês aqui o método Whitehouse de cronoanálise. Então tem todos os itens aqui, os índices para cálculo, né, para evitar problemas de ergonomia, problemas de estresse mental. Bom, sim, pessoal, nós somos guiados pela NR17. Tá tudo aqui bonitinho, organizado, tá bom? Então tem aqui, né, pessoal, a avaliação de ritmo. Eu mostro passo a passo como é a avaliação de ritmo. Tem o cálculo da fadiga e, mais uma vez, né, pessoal, reforçando dicas, quais são os tipos de documentos. Bom, tem muito valor aqui nessas informações. Como fazer exercícios práticos, aprofundando-se no processo, pessoal. Você vai ver ali os 6 M's. Sim, eu vou explicar basicamente como é que faz para você entender os 6 M's, tá bom? Então nós vamos falar um pouquinho, tem até aqui um Ishikawa aqui para você. Vai entender um pouquinho sobre PDCA, né, pessoal? Que sim, é muito importante também, tá bom? Ali o que é melhoria contínua, e daí você já entra aqui já na teoria mais pesada. Aqui você já entra para entender direitinho que são elementos, permissões, acíclicos, tudo isso ao mesmo tempo agora. Aí você já precisa, já tá, né, batendo bola legal, como poderia se dizer aí, né, entre nós, tá, pessoal? Sim, você já tem que estar organizado, seu pensamento tem que estar estruturado para fazer tudo direitinho aqui, tá bom? Então, você vai ter aqui, né, várias informações para você buscar o que, pessoal? O fechamento do tempo padrão. Você fecha o tempo padrão, pessoal, de uma operação. Parece fácil, né? Falando assim, fechar o tempo padrão de uma operação. Nossa, é simples. Não, não é. Exige muitos cálculos, tá, pessoal? Exige muito conhecimento sobre o que você está falando, tá bom? Estamos falando basicamente, pessoal, de engenharia de processo, tá bom? Bom, então tem todos os cálculos bonitinhos aqui para você fazer, as definições mais importantes, como por exemplo, a definição do tempo padrão, que é de extrema importância, tá bom? Então você vai ter acesso a todo esse material, pessoal, todo esse conhecimento, tá bom? E aqui continuando, né, pessoal? Vou falar um pouquinho sobre estatística, sim, pessoal, porque estatística influencia, é ela que vai validar ou não o seu estudo. Então tem que explicar um pouco de estatística para você entender como é que se valida esse seu estudo, tá? Então vai ter ali, né, vamos falar de alguns grandes temas, como por exemplo, nível de confiança, intervalo de confiança, média, o desvio padrão, o que é uma curva gaussiana, bom, e daí para frente, tá, pessoal? A gente vai falar um pouquinho, sim, que é para você ter uma noção, tá bom? E vamos falar sobre o cálculo do número de amostras, né, pessoal? Então tem a fórmula aqui, tem os cálculos. Você não vai ficar no vácuo, você vai aprender exatamente como calcula o número de amostras. Você tem também como fazer balanceamento, sim, pessoal, fazer um balanceamento de célula. Você vai ter modelos aqui, simplificados, é claro, mas você vai ter modelos. Você consegue fazer sozinho, se você quiser, sozinho, sozinha, tá? Você vai conseguir. Basicamente, você já consegue fazer seus cálculos, tá bom? Tá? Então, você vai ver aqui como é que faz os balanceamentos. Inclusive, tem um estudo de caso aqui, pessoal. Muito detalhado, tudo certinho, mostrando passo a passo como você fazer o balanceamento. Veja, pessoal, tá tudo aqui. Não estou escondendo absolutamente nenhum passo. Tá tudo aí. Só fazer direitinho, entender. Tem que ter a disciplina, né, pessoal? De sentar, olhar, observar, recalcular, ver se está batendo. Não dá para eu queimar essa etapa, pessoal. Não dá, tá bom? Tem aqui os gráficos de como achar as restrições, pessoal, os gargalos, né? Então tem, depois aí você tem também a situação melhorada, né? Tirando o gargalo, quando você tira um gargalo, nasce outro. Não tem jeito, pessoal, tá?
mostro e falo sobre esse tema aqui para você. Mostro o comparativo aqui dos dois sistemas, antes e depois do balanceamento. Mostro aqui, pessoal, o gráfico homem-máquina, um gráfico de extrema importância para quem trabalha em indústria, pessoal. A indústria está perdendo todo esse conhecimento, pessoal. Poucas pessoas têm esse conhecimento aqui. Eu estou oferecendo esse conhecimento por um preço extremamente justo, pessoal. Dá uma olhada lá, tá bom? O gráfico homem-máquina, pessoal, muito bem mostrado, com muita clareza aqui, tá? Então eu simplifiquei ele para você entender o que é produtividade, pessoal. Produtividade não é produção, pessoal. Precisamos entender isso, tá bom? Falo sobre o takt time, pessoal. A gente fala um pouquinho sobre o takt time, o que é o takt time, o que é demanda, né? Se atende, se não atende, tá bom? Se atende a demanda, não atende a demanda. E aqui tem tudo isso explicado de maneira muito simples, clara para você. E por último, o estado da arte, pessoal, em Lean Manufacturing, o One Piece Flow. Eu vou mostrar para vocês, eu faço uma comparativo aqui de 3 sistemas, tá? O sistema de produção empurrada por lote, o sistema de produção celular e o One Piece Flow, pessoal. Para você entender de uma vez por todas por que nós devemos buscar chegar no One Piece Flow. Tá bom? Então é isso, né, pessoal? Eu gostaria, né, de apresentar esse material e dizer que é um material feito com muito carinho e espero, sinceramente, que você não perca essa oportunidade de ter um material desse para você ler. E, se quiser, depois seguir com o curso mesmo, né, de cronoanálise 1, cronoanálise 2 ou até mesmo um especialista, né, em cronoanálise, tá bom? Um grande abraço do professor Marcelino e até a próxima.